Mansos, lindos e maravilhosos do meu almoço, do jantar e do café da manhã. Como é que vocês vão, meus aperitivos lindos e maravilhosos? Sobreviveram a mais um ano? Como é que vocês vão? Lindos e deliciosos, vamos lá, porque já temos que começar sem mais enrolações. E olha só, estou de visual renovado, mansos. Bora lá fazer o que a gente faz de melhor. Mergulhar de cabeça em mais um mundozinho de animes. Venham comigo, mansos. Peguem os seus bilhetes, manos, porque vamos embarcar no Sunny. Vamos começar analisando o Kikozu Tansei, mais um daqueles animezinhos de reencarnação deliciosos e cheirosos, do jeitinho que o povo gosta, porque, manos, hoje, mansos maravilhosos, vamos conhecer o cara que é a definição do protismo. Imagina um cara que respira aura, respira, que transpassa caráter como confiança, mansos maravilhosos, porque vamos hoje acompanhar a história de Noé, manos, e não é aquele da arca, mansos. Noé é um 13º príncipe de uma grande linhagem de sucessão. Nosso querido maravilhoso prota, maravilhoso, já acorda como qualquer pessoa sonharia, pagaria e mataria para acordar, acordando reencarnado com uma mãe maravilhosa, já sendo ele cumprimentado pelo próprio rei do reino, que, como sabe, né, manos, em mundos de fantasia medieval, é comum o rei dar títulos ou vir recepcionar o recém-nascido de um membro de casa nobre, principalmente se o mesmo for o seu filho. Ele é o 13º, ei, velhinho, o Viagra tá em dia, só que o coitado já tá meio decepcionado ao olhar suas telas de estatísticas e ao perceber, né, manos, que as estatísticas do cara deixam muito a desejar. Ter um sistema não é garantia de que você vai ser um Solador Eleven. Mas esse cara é porreta, mano. Achei tão legal que o sistema desse anime é tão balanceado. Pro Prota não ser aquele quebrado, não é nenhum Satoru Gojo das ideias, mas sabem da regra, se tem heterocromia e cabelo branco, o bichinho é brabo, o bichinho é madurinado, e depois daquela abertura com baita spoilers, né, manos, que cheira a aura do protismo, né, vamos deixar isso de lado por hora, a história já começa com um pequeno apanhato de como essa historinha aqui vai funcionar. Onde um rei de um reino dividiu o seu reino em vários feudos para cada um dos seus filhos, onde o filho sucessor virava tipo chefe dos outros, mas cada filho recebeu tipo uma cidade para meio que governar enquanto vão crescendo, mansos lindos e maravilhosos. E o feudo desse molequinho da água? Vamos conhecer o cara que, manos, eu respeito quando um cara sabe o que tá fazendo. Não é, cara, honra o nome. Porque, tipo, ele é o nobre. Pensa naquele cara que tem tanta nobreza no seu falar quanto humildade. Porque ele sabe que é o caçulinha dos irmãos. Tanto é que os irmãos vão visitar ali o feudo dele. Ele já vai todo humilde, ajoelhando, falando, irmão. Sabe? Aquelas histórias onde um irmão governa os outros, sabe? E o irmão realmente estava tratando ele como subordinado. Mas sabe aquelas histórias onde os irmãos são os FDP que exploram os outros? Cara, aqui é a história. O coitado do Noé está sendo usado pelos irmãos porque sabem que o bicho é um monstro, um prodígio do elemento água, e trazem uma espada amaldiçoada para ele. Que, claro, ele está usando na abertura, lógico que vai ficar sendo a arma padrão do protagonista. Mas só de sentir a aura chegar perto dela, ela escuta os gritos dos tolos que tentaram empunhá-la, porque ela é uma arma viva, mano. Esse
esse tipo de arma exige que o seu mestre passe pela sua aprovação. E ela é bem bonitona, mas bem disfuncional como espada realista, mas cara, é aquela espada que transmite a aura do protagonista. Você sabe que o bichão vai imitar quando puxa uma bichona dessa da caixinha. E é claro, por ser um prodígio fantástico, ele consegue empenhar a espada. Vemos que esses irmãos são uns aproveitadores vigaristas que estão se usando do talento dele e percebem que ele vai ser um grande adicional ali para os esquemas dele e tudo mais. Mas tem um outro irmão que parece ser mais legalzinho e tá tentando proteger o Noé da maldade dos outros irmãos. Cara, isso parece aquelas historinhas bobas de Facebook de pessoas passando por injustiças, mas é tudo bobagem, atuações e coisa e tal. E o Noé respeita o moleque. Pra trabalhar pra ele você tem que ter 90 de busto. Ele tem uma mansão cheia de empregadas peitudas. O cara tem o meu respeito. Cara, quando até as mulheres que trocam as suas calças têm 90 de busto, moleque, você tem o meu respeito. E ele só tem empregada linda, só tem um empregado homem nessa casa, que é um velho que, como qualquer bom prota, tem um mordomo velhinho pra servir de adorno pra sua criadagem. E ele é um nobre muito honrado, mas ele tem zero pervertimento. Cara, pensa num cara que é a definição de nobreza, caráter. Inclusive, uma de suas empregadas está triste chorando, porque está com vergonha de pedir uma folguinha pro patrão, porque, né, simplesmente a fazenda da família dela e toda a cidade natal dela tá debaixo d'água. Ele percebendo, cara, ele não só vai dar a folga para a empregada, como vai fazer tudo para amparar a cidade dela. Ele vai comprar as propriedades da pobreza lá, que foi destruída pela chuva, para aproveitadores não tentar comprar as terras dos pobres barato, porque afinal de contas, uma tragédia, um pobre que perde tudo. Mas se vier um aproveitador querendo comprar o terreninho destruído dele, é lógico que o pobre vai vender para tentar salvar a própria pele. O cara mostra saber o que faz. Ele tem 3 anos, mas esse guri já é um rei completo. Ele vai tomar o reino, vai botar esses irmãos lixo no lugar deles e mostra que realmente é um nobre, assim, cara, que reflete o que um nobre de verdade deveria ser, que ele vai usar a força que tem para proteger a nobreza. Inclusive, quando estava partindo pra ir lá ajudar a cidade da menina, o irmão dele veio e o cara mostrou toda a humildade, ajoelhando ali pro irmão, como se o irmão fosse um tipo de chefe dele. E esse irmão, cara, pensa no irmão gente boa, que revelou que o outro irmão, que é o principal, tá dando ali os golpes, tá usando o coitado do Noé de bode expiatório. Afinal de contas, em toda a família tem o trouxa, tem o aproveitador e os inocentes. E o Noé é aquele tipo de cara que construiu o próprio sucesso na base dos aliados, porque o poder dele, diferente de muitos protas, não é ser um de um da vida. Ele fica mais poderoso conforme vai adicionando aliados. Ele vai ganhando poder conforme ele vai agregando novos aliados. Ele seria tipo um invocador que não invoca nada. Ele fica mais forte conforme vai agregando na sua criadade, nos seus servos, pessoas poderosas. O que é um limitador de poder muito legal, porque afinal de contas ele não vai crescer do 0 a 1000 do nada. Ou seja, o poder dele vai ser refletido pelos seus próprios aliados. E inclusive ele vai lá visitar a cidade da menina, percebe que vai ter que comprar tudo numa tabela específica e já vê alguns aproveitadores, porque em todo lugar, mano, tem aproveitador tentando roubar a pobreza, fazendo eles comer uma comida intragável. E aquele nobre, é lógico, como todo bom prota tem que dar o 10 conto de surra, ele começa a invocar aquela espada maldita que tá lá na carruagem dele. De longe ela ouve o chamado dele e, cara, ele consegue dar uma lição de moral nos bandidos e uma lição de moral na própria espada, porque ele fala: se você é forte, use sua força para defender os
pontos fracos. Esse cara, nossa, pensa num cara que transmite aquela aura de eu sou o rei fodão, eu sei o que eu tô fazendo. Me sirva que nós vamos dominar o mundo. Ele só dá uma lambidinha no pescoço desse vagabundo que é decapitado. Chegam os guardas, a pobreza por medo acusa o coitado Noé que ele fez besteira, mas ao verem o capitão lá se ajoelhar, reconhecendo que ele era o 13º filho e coisa e tal, a coisa melhora de figura. Cara, ele simplesmente informou tudo que estava acontecendo ali de ruim. Sempre tem, né, manos? Entre nessas situações de miséria, sempre vai ter um aproveitador que quer aproveitar da desgraça alheia para encher o bolso. E ele, cara, ele vai ser o Rimuru versão melhorada, porque ele vai farmar muitos seguidores, ele vai ajudar, né? Ele tenta fazer o que pode, e ele não é tão assim por inocente, porque na vida passada dele ele viu muita merda e tá aproveitando essa vida ao máximo. Cara, se você tem menos de 10 anos e você tem um visual desse cara, me desculpe, cara, você já tem tudo na vida. E cercado por gostosas com 90 de busto. Essas meninas não devem nem andar de tanto peito que tem. O cara. Eu fiquei muito feliz, mano, porque realmente eu dei uma chance pra esse anime não esperando nada, mas achei tudo. O Noé realmente consegue até passar pela aprovação do rei, que acho maravilhoso. O filho fez na base da coincidência o que ele já queria que ele fizesse. Ele salvou o reino inteiro de um prejuízo que poderiam vir aproveitadores, e o rei até quis ver as estatísticas do filho e ficou muito feliz, porque apesar do cara ter F em todas as demais, na de água ele já tá SS, o cara tá progredindo. Aí foi muito legal ver que ele tá buscando aprovação, mesmo que os irmãos sejam os ordinários filhos de uma égua, ele tá buscando a aprovação dos irmãos e do pai. O cara tem aquele caráter, manos, que você respeita ou você respeita. Não dá pra você acusar uma pessoa dessa de não gostar da família. Noé é maravilhoso. Faz muito tempo que eu não vejo um protagonista de anime que realmente, cara, eu posso dizer, vale a pena assistir o que esse cara faz. E é isso, nossos lindos e maravilhosos, uma beijunda maravilhosos, e tenham um excelente ano para vocês. Dê um abraço em vossas famílias, mansos lindos e maravilhosos.